Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, que eu vou deixar gravado aqui nesse canal Tefilá. E para quem não me conhece, eu sou a Silvana Alves e você está no canal Tefilá. E antes que você me pergunte, Tefilá significa oração no hebraico, e o objetivo desse canal, que também tem o mesmo nome no Instagram, é relacionamento, é um momento de comunhão, é oração no sentido de se apegar a Deus. Esse é o objetivo, esse é o significado da palavra Tefilá e é o objetivo do nosso canal. Por isso que eu criei esse canal, para que a gente se aprofunde nesse tema. Em tempos tão difíceis que nós precisamos orar como nunca antes. Eu vou começar aqui uma série com o tema Corra para o teu quarto e ore. Hoje eu vou fazer a primeira parte, vou deixar gravado e na sequência colocarei outros vídeos. Esse tema ele está fundamentado em Mateus 6,6, que fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus 6,6. E é um tema muito rico, muito profundo, que tem muitas coisas para a gente falar, para a gente explorar. Mas eu começo trazendo uma reflexão sobre a questão a quem Jesus dirigiu essa palavra. Corra para o teu quarto, feche a porta do teu quarto e ore ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. A quem essa palavra se destina? Nós sabemos que atualmente o tema oração ele tem sido negligenciado, infelizmente, por muitas igrejas, por muitos cristãos que têm deixado isto em segundo plano. Talvez por não entender a importância dessa comunhão, como isso é um divisor de águas, como isso muda a nossa vida e nos leva para um outro nível, um nível de relacionamento íntimo com Deus, que é o nível que nós queremos, que é o objetivo desse canal. Esse despertamento aconteceu na minha vida e eu tenho tido esse desejo de compartilhar. E eu sempre falo que é com humildade, com muita humildade, com temor e com tremor, que eu chego diante de vocês para apresentar esse tema e para me debruçar e compartilhar desse tema, algo que eu tenho vivido na minha vida. Então, nós estávamos falando que esse tema tem sido negligenciado, talvez por ignorância, por não entender o quanto isso é importante, o quanto isso muda, realmente muda tudo. Quando eu estou perto do Senhor, eu estou escondida na presença, então as coisas são mais fáceis, eu digo que as coisas deslizam. Eu costumo dizer também que o cristão, nós precisamos entender que nós temos duas asas. Com uma asa eu oro, com outra asa eu jejuo, eu leio a palavra. Então essas ferramentas, essas armas espirituais, elas abrem a minha visão e elas fazem com que eu cresça em intimidade com Deus e o caráter de Jesus seja formado em mim. Então eu venço as minhas batalhas, eu passo a ter comunhão com o Senhor, eu passo a desenvolver os frutos do Espírito, porque o Senhor opera em mim, tanto o querer como o executar, como o efetuar, como está na palavra do Senhor. Então, a minha vontade passa a estar alinhada, as coisas deslizam mais facilmente, não é com a força do meu braço, mas é com a graça, com a revelação,
como diz em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E essas coisas nós aprendemos e nós ouvimos no secreto, no nosso tempo de intimidade e comunhão com o Senhor. Amém? Esse estudo que eu vou passar em partes, ele começa então com uma grande pergunta. A quem, como eu disse há uns minutinhos atrás, a quem se destina? Será que é para um grupo seleto de irmãos na igreja? Ou talvez para as irmãs do coque? A quem se destina? Feche a porta do teu quarto e ore. Se nós lermos 1 Pedro 2,9, nós vamos ter a resposta. Lá diz que nós fomos chamados para exercer um sacerdócio. E a palavra vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu entendo que todos nós somos geração eleita, sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram separados para cumprirem tarefas, eles tinham o ofício de entrar no tabernáculo, de trocar os pães da proposição, de acenderem o castiçal, né, de ouro, enfim, limparem o incensário, eles tinham o ofício. E nós, como sacerdotes, na nova aliança, nós fomos chamados de sacerdotes, como a gente acabou de ler. Então, nós também temos um ofício. O nosso ofício inclui oração. Então, a palavra aqui revelada é para mim e é para você. Então, eu não tenho que esperar que o meu pastor vá orar por mim ou que o meu irmão vai orar. Eu até posso ter parceiros de oração, isso é muito saudável, mas isso não substitui a minha oração no secreto. Eu tenho que buscar unção todos os dias, como o povo estava lá no deserto, quando os hebreus caminharam pelo deserto e o maná caiu dos céus. O maná era diário. Isso me ensina que eu tenho que buscar o meu alimento, me alimentar da palavra, buscar a minha comunhão com o Senhor todos os dias. O maná de ontem não serve para hoje. E assim sucessivamente, né? O de hoje não serve para amanhã. Então, essa palavra, essa declaração, ela é poderosa. O Senhor me resgatou. E Ele vai, né? Nós já temos a vida eterna, só que existe um interesse da parte do Senhor em desenvolver comunhão, relacionamento comigo. O Senhor me salvou a você, né? Se você ainda não fez essa decisão por Jesus, não perca tempo, corra para a cruz. Não há outro caminho, não há outro caminho, não há uma outra opção. O Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, você fará a melhor decisão da sua vida. Mas, se você ainda está caminhando com o Senhor e ainda não está desfrutando desse relacionamento, dessa comunhão íntima, eu te convido a mergulhar em águas mais profundas, porque eu ouvi uma ilustração que é muito incrível. Ela diz assim que quando nós estamos na superfície, por mais que você esteja numa praia linda como Maldivas, por exemplo, mas se você permanecer na superfície, você vai contemplar uma beleza, mas se você mergulhar em águas mais profundas, você vai ter a oportunidade de ver os corais que você não veria na superfície. Incrível isso, não é? E o Senhor te convida essa noite a mergulhar em águas mais profundas, de um relacionamento intenso, de um relacionamento de comunhão, de poder ouvi-lo, de ter discernimento, porque quando você começar a entrar nesses níveis que eu estou te falando, você vai começar a discernir o que é a tua voz,
o que é a voz do inimigo da nossa alma e o que é a voz do Senhor. Você vai desenvolvendo os seus ouvidos espirituais para ouvi-lo. E é incrível como ele fala. Ele se manifesta de várias formas e ele está aguardando, o Senhor está ansiando por esse relacionamento. Então, com isso, quando eu entendo que o relacionamento com o Senhor é um relacionamento que ele deseja de profundidade, de comunhão, esse é o objetivo do Senhor. Quando eu entendo que a oração é para todos, ela é um ofício da nova aliança, e eu tenho, por mais que eu ore na igreja, por mais que eu ore, as pessoas sempre me perguntam, né? Mas eu estou dirigindo, mas eu estou caminhando, eu estou orando, amém, glória a Deus, orar em todo o tempo, mas nada substitui a oração no secreto, porque Jesus fazia isso. A palavra vai dizer que ele se retirava para orar. Isso diz muito, isso diz respeito à prioridade, diz respeito à intimidade, a reservar um tempo para estar com o Senhor. Se o nosso mestre, a quem nós seguimos os passos, ele sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele tinha essa necessidade, ele priorizava, ele primazia o tempo dele em busca. Ele acordava muito cedo, ele buscava pelas madrugadas para ter esse tempo de comunhão com o Pai. Será que nós não precisamos? Eu deixo essa pergunta, esse questionamento, essa reflexão para você. Então eu aprendo que a oração é para todos e que a oração é um canal de comunicação que Deus escolheu para falar conosco, né? Deus escolheu para se relacionar conosco. Então, no tempo que nós éramos inimigos de Deus, nós não conseguíamos ouvir e discernir a voz de Deus, porque havia algo entre nós e Deus. O pecado fazia separação. Então, por mais que eu tentasse ler a palavra, ou que uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não nasceu do Espírito, ela não consegue entender, ela não consegue ouvir a Deus, porque existe o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então, quando esta barreira, né, ela cai, então o canal fica aberto, o véu se rasgou. A palavra vai dizer que quando Jesus ele está ao terceiro dia, ele ressuscita, ele derrama até a última gota de sangue, ele disse telestai, está consumado, ele entrega o Espírito. A palavra conta que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do tabernáculo que fazia a separação entre os 3 compartimentos que haviam no tabernáculo de Moisés, que era o átrio, que era a parte externa, daí tinha o lugar santo, que era a parte do meio, onde tinha os elementos, os pães da proposição, o incensário, e tinha o candelabro, e tinha um véu que fazia a separação do lugar reservado, do lugar da comunhão, do lugar da presença, do lugar da glória de Deus, a Shekinah de Deus, que era o Santo dos Santos. E esse véu, ele se rasga de cima a baixo. A palavra vai dizer que esse véu tinha 18 metros de altura, e ele se rasga de cima a baixo, simbolizando que agora eu e você podemos ter livre acesso para entrar no Santo dos Santos e estarmos na presença do Senhor. Não há nada que possa impedir. Eu não preciso de um intermediário. Eu não tenho. Quando eu chego diante de Deus e eu passo pelo átrio, eu passo pelo lugar santo, e o átrio aqui significa a cruz do Calvário. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço
que eu sou pecadora, que eu só consigo chegar a Deus através de Jesus, eu aceito a obra que Ele fez na minha vida, o véu se rasga. E eu consigo chegar na presença de Deus, isso é maravilhoso. E é isso que transforma, essa palavra que transforma o mais vil pecador e nos coloca numa posição de príncipes, muda a nossa história. Não há nada que possa mudar o homem, não há nenhuma força a não ser o poder do Evangelho, o poder da cruz. A cruz fez isso por mim e por você. Amém? Então, eu entendo que esse canal de comunicação, ele me leva até Deus e o Senhor estabeleceu a oração como um canal. Assim como o Senhor, lá no Gênesis, fala que ele se comunicava com Adão na viração do dia e ele tinha esse diálogo com Adão, porque antes de Adão pecar, não havia nada entre eles. O Senhor, ele se relacionava com Adão e hoje Jesus, uma vez cumprindo a obra expiatória, nos reconciliando com Deus, nos religando o nosso espírito que estava em pecado, nos religando a Deus. Então agora eu também posso ter esse nível de comunhão, de ouvir, caminhar, entender, discernir e ter a presença de Deus. A palavra também diz que eu não devo me moldar aos padrões desse mundo. Lá em Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos não devemos nos conformar, mas devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente transforme as situações ao nosso redor, para que a gente possa influenciar, não ser influenciado, mas influenciar as pessoas, para que elas possam desejar conhecer o Deus que nós servimos. Então, aqui eu gostaria de deixar uma outra reflexão, e chega a ser até um confronto, mas como eu disse, eu chego diante, né, dessa câmera com muita humildade, e o objetivo é realmente que você reflita e que você passe a desfrutar desse relacionamento mais íntimo e prazeroso com Deus. Então, muitas pessoas alegam que não tem tempo para orar porque a vida é corrida, porque, enfim, tem muitas atividades durante o dia. Porém, nós estamos vivendo num tempo de aceleração. Nós estamos vivendo um tempo de pensamento acelerado, as pessoas estão cada vez mais conectadas e é uma correria e a vida, ela segue desta forma. Porém, em tempos de internet, em tempos de smartphones, que nós muitas vezes sentamos por 10 minutos, queremos ficar 10 minutinhos na frente do celular, às vezes relaxando um pouco, e facilmente nós passamos às vezes 1 hora, 40 minutos e por aí vai. Então, nesses tempos, eu costumo dizer que nós não teremos desculpas quando a gente chegar diante de Deus, para dizer que nós não tínhamos tempo. Então, é um cuidado, peço que eu trago essa palavra para que você tenha cuidado, para que você reflita e para que você possa desejar a presença de Deus, pedir a Ele graça, pedir a Ele sabedoria, para que você não seja vítima desse mundo acelerado e deixe de buscar a presença e troque a presença de Deus por tudo isso, por essa troca, né, que às vezes a gente acaba fazendo. Então é um alerta que eu deixo aqui. Tudo começa e termina na oração. Essa é a grande mensagem que eu deixo para você. A oração ela é
tão importante, né? Como eu disse, Jesus, ele dava prioridade para a vida de oração, para a comunhão, para a intimidade, para o tempo reservado dele com Deus. Isso mostra o quão importante é esse tema, o quão importante é orar. Eu vivi um tempo que eu estava muito temerosa e hoje basta nós ligarmos, nem precisa ligar a televisão, basta nós olharmos, passarmos pela timeline, né, das nossas redes sociais. São tantas más notícias, são tantas atrocidades, né, violências, coisas que a gente nem consegue imaginar que realmente está acontecendo, mas são coisas que acontecem. Então, nós estamos sendo bombardeados por más notícias todos os dias. E quando eu começo a olhar pelas más notícias e eu tiro o meu olhar do Senhor, eu começo a me mover pelo que eu vejo. E eu passei um tempo assim, de que coisas, más notícias, porque o inferno, ele proclama o tempo todo que o avanço do inferno, e ele quer fazer com que a gente acredite que o Senhor está recuando, que o inferno está avançando. E quando você passa a ter um tempo com o Senhor, você começa a não ter medo, porque é como se você estivesse numa redoma, o Senhor te guarda. E eu fui entender o Salmo 91 de uma outra forma, quando eu comecei a buscar mais o Senhor e eu me senti protegida. Tem até uma fala, né, uma frase do Billy Graham que fala sobre isso, né, que quando nós estamos escondidos na redoma, na presença do Senhor, nós não tememos, nós não nos movemos pelo que nós vemos. Isso não significa que eu vou ficar alheio, não. Mas aquilo já não vai ser aquele gigante, porque eu sei que o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu sei que o meu Deus, ele já contou a história no final, né? Nós já sabemos o final da história. Então nós temos essa segurança, essa certeza. Quando nós estamos próximos do Senhor, não há espaço para medo, não há espaço para dúvida, não há espaço para nenhum temor, porque o Senhor nos guarda, como se nós estivéssemos realmente debaixo, como diz o Salmo 91, debaixo das suas asas estará seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Então é esse nível que o Senhor quer nos levar, e o Senhor trabalhou em mim antes de eu começar esse ministério. Eu posso falar como Jó 42, quando ele diz, né, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Então isso é incrível. Então eu não estou falando de algo que eu ouvi, de algo que eu imagino, que eu suponho. Eu estou falando de algo que eu vivo. E é isso que eu estou compartilhando com você, né? E te convidando, e te inspirando, e te motivando a também ter o seu tempo, priorizar a oração, porque você vai ver que as coisas vão mudar completamente na tua vida. Então, restaure o seu altar de adoração. O nosso coração é um altar de adoração, então nós devemos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, deixamos que seja mais importante. Se o meu tempo, eu não tenho primazia,do o meu tempo, eu tenho dedicado muito do meu tempo em outras coisas que são perenes, coisas que não são eternas, cuidado. Esse pode ser um sinal de que o seu coração não está inteiramente diante do Senhor. É no coração que nós levantamos os altares, e às vezes a gente só fica imaginando que idolatria tem a ver com alguma coisa externa, né? Com alguma coisa a gente talvez leve por esse lado religioso, mas é muito mais que isso. A nova aliança, ela traz algo muito mais profundo. No Antigo Testamento, no tempo da lei, se você se você praticasse o ato de adultério, você deveria sofrer as penas da lei.
Jesus propõe, quando ele propõe a nova aliança, ele diz que se no teu coração você desejar, você já pecou. Então a nova aliança, ela é muito mais profunda, ela tem a ver com o desejo. Então não tem a ver com querer ir na igreja, tem a ver com o desejar ir na igreja, sabe? Tem a ver com o teu coração. A palavra vai dizendo, Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ame a Deus acima de ao teu próximo a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui nosso tempo. Então, uma boa reflexão é entender como que eu estou usando o meu tempo. Que coisas estão consumindo muito o meu tempo. Isso me faz, onde está, né? Saber entender onde está o meu coração, onde está o meu tesouro. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Então, que a gente tenha esse alerta, que a gente possa parar e refletir sobre isso. E declarar, pedir a Deus que se não estivermos alinhados, se não estivermos ainda nesse nível, Senhor, me ajude. Me ajude, eu quero. Faça como os discípulos fizeram. Senhor, me ensina a orar. Senhor, eu não sei. E orar, eu também falo sobre esse tema, que muitas vezes a gente acha que a gente se comporta até como um fariseu. A gente às vezes chega diante de Deus e querendo fazer aquelas orações bonitas, sabe? O Senhor só quer o nosso coração. Então muitas vezes o nosso derramar diante de Deus com humildade, com pureza, com realmente interesse de coração, é isso que Deus quer. E à medida que você for chegando diante de Deus, você vai percebendo que esse relacionamento vai crescendo, dia a dia. É igual um casamento. Eu costumo dizer que quando você está há muito tempo, né, com uma pessoa, você não se comunica mais só com a voz verbalmente, né? Você se comunica com os olhos, você olha para a pessoa. Quando a pessoa entra na tua casa, você já sabe se o teu marido, se acontecer alguma coisa. É apenas o olhar, é um nível de intimidade. Então que nós possamos crescer em intimidade com o Senhor, a ponto de sentirmos, não ouvirmos a voz de Deus, sentirmos a voz dele, a ponto de que a minha vontade esteja sujeita à vontade de Deus, alinhada aos céus, e que o Senhor possa colocar no nosso coração desejos que estejam alinhados com a vontade dele. Sabe, quando nós chegarmos nos céus, nós veremos quantas coisas nós poderíamos ter avançado, quantas coisas nós poderíamos ter feito se nós tivéssemos orado mais. O Senhor está nos aguardando. O Senhor te aguarda. O Senhor aguarda, me aguarda. O Senhor anseia por se comunicar, por se relacionar conosco. Então, por fim, nessa meditação de hoje, eu termino dizendo que isso que eu estou colocando para vocês é algo que preocupa, no sentido de que há uma pesquisa, né? Quando eu digo que hoje se tem negligenciado esse assunto, eu falo isso com base em uma pesquisa que aponta que dos Estados Unidos, uma pesquisa do jornal Leadership dos Estados Unidos, que já é uma pesquisa tanto quanto recente, que diz que 57% dos líderes do mundo, líderes, né? A gente está falando de liderança, oram menos que 20 minutos por dia. 34% oram entre 20 e 60 minutos, entre 20 minutos e 1 hora. 9% oram entre 1 hora e 1h30 por dia. A média no mundo inteiro, falando de líderes, são 22 minutos por dia. É bem pouco, né, irmãos? Então, há uma outra pesquisa de um apóstolo, Peter Wagner, que ele é uma autoridade em oração,
e ele diz que 28% dos pregadores, ou seja, um a cada quatro dos pastores oram menos do que 10 minutos por dia. E ainda há uma terceira pesquisa que mostra que os pastores australianos oram em torno de 23 minutos por dia, os pastores japoneses oram 44 minutos por dia e os pastores coreanos em torno de 1h30 por dia. Martinho Lutero, um homem da Reforma, o reformado, grande reformador, ele orava 3 horas por dia. John Wesley, fundador da igreja wesleyana, orava 2 horas por dia. Pastor Paul Yanshu, líder da maior igreja da Coreia, é falecido, mas maior igreja do mundo, ela com mais de 700 mil membros. Lá o turno de oração começa por volta de 4h30 da manhã. Eles têm essa cultura deles de oração. Eles oram no mínimo 2 horas por dia. E aqui eu trago também um outro dado, que os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. O budista ora em torno de 10 vezes ao dia. E nós, cristãos, que conhecemos a palavra, que fomos chamados, reconciliados com Deus, que temos o Deus vivo, quanto tempo nós estamos orando? Eu deixo essa reflexão para você, para que você não, se você não está nesse nível, não desanime, comece, só comece. E eu até gosto de dizer que é bom você começar e ter o seu kit de oração. Tenha o seu tempo, tenha o seu lugar, um lugar na sua casa. Estabeleça um tempo de oração que não tenha interrupção, que você sabe que você não vai ser interrompida. Escolha o seu tapetinho de oração e tenha uma playlist, hinos espirituais, se possível só instrumental, que possam te ajudar nesse início. Se você não conseguir orar muito tempo, não tem problema, chegue diante de Deus e fale com Ele: Senhor, eu não consigo, mas eu quero viver isso que essa irmã está falando, que eu quero que isso seja verdade na minha vida, porque você vai ver que portas vão se abrir, as coisas deslizam, você não vai precisar mais empenhar essa força, sabe? Você vai ter o seu tempo de comunhão, você vai ter o tempo de intercessão, você vai começar a crescer. Quando você perceber, o tempo passou e você está orando cada vez mais. E quando você adquirir essa cultura, esse estilo de vida, eu falo que tefilá, como eu falei no início, tefilá, oração no hebraico, apegar-se. Quando você estiver apegado a Deus, o dia que você não orar, você vai sentir falta, você vai sentir saudade da presença. A presença manifesta, ela muda tudo. E eu te encorajo essa noite a comece, chegue diante de Deus. Se você ainda não tem esse estilo de vida, chegue diante de Deus e comece. Você vai ver que isso muda tudo. E foi para isso que Deus me levantou nesse tempo, para poder te encorajar, para poder contar o meu testemunho, que eu também sou convertida desde os 15 anos, hoje eu tenho 54, e eu não tinha esse entendimento. Eu tinha o meu tempo de devocional, eu tinha uma vida mais religiosa, mas o Senhor nos chama para uma vida de intimidade. É isso, essa palavra que eu queria deixar para você nessa noite. Esse é o primeiro vídeo. Depois nós vamos falar mais sobre como orar, sobre as desculpas que às vezes a gente dá, o que acontece quando a gente não ora, como a gente ora a palavra. Nós vamos falar também sobre um modelo de oração que eu uso, que é o modelo de tabernáculos. Então tem bastante assunto, mas por hoje é isso. E eu agradeço aí a sua atenção, você que assistiu esse vídeo, e se você quiser compartilhar, vai ser uma bênção. E
Muito obrigada e Deus te abençoe e comece a orar. Corra para o teu quarto e ore.